Código Penal Militar dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Capítulo 4. Do desrespeito a superior e a símbolo nacional ou a farda. Desrespeito a superior. Artigo 160. Desrespeitar superior diante de outro militar. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço. Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Desrespeito a símbolo nacional. Artigo 161. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduz em ultraje a símbolo nacional. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Despojamento desprezível. Artigo 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o fato é praticado diante da tropa ou em público. Capítulo 5. Da insubordinação. Recusa de obediência. Artigo 163. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena: detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Oposição à ordem de sentinela. Artigo 164. Opor-se às ordens da sentinela. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Reunião ilícita. Artigo 165. Promover a reunião de militares ou nela tomar parte para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano a quem promove a reunião, de 2 a 6 meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave. Publicação ou crítica indevida. Artigo 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do governo. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Capítulo 6. Da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Assunção de comando sem ordem ou autorização. Artigo 167. Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando ou a direção de estabelecimento militar. Pena: reclusão de 2 a 4 anos se o fato não constitui crime mais grave. Conservação ilegal de comando. Artigo 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem. Pena: detenção de 1 a 3 anos. Operação militar sem ordem superior. Artigo 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Forma qualificada. Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra a força, navio ou aeronave de país estrangeiro,
A pena é de reclusão de 4 a 8 anos se o fato não constitui crime mais grave. Ordem arbitrária de invasão. Artigo 170. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado, a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro ou sobrevoá-los. Pena: suspensão do exercício do posto de 1 a 3 anos ou reforma. Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia. Artigo 171. Usar o militar ou assemelhado indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Artigo 172. Usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito. Pena: detenção até 6 meses. Abuso de requisição militar. Artigo 173. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ou recusando cumprir dever imposto em lei. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Rigor excessivo. Artigo 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito. Pena: suspensão do exercício do posto por 2 a 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave. Violência contra inferior. Artigo 175. Praticar violência contra inferior. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Resultado mais grave. Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. O artigo 159 se refere à ausência de dolo no resultado. Artigo 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade. Ofensa aviltante inferior. Artigo 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior. O parágrafo único do artigo anterior se refere ao resultado mais grave. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. Capítulo 7. Da resistência. Resistência mediante ameaça ou violência. Artigo 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Forma qualificada. Parágrafo 1º. Se o ato não se executa em razão da resistência, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Cumulação de penas. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência ou ao fato que constitua crime mais grave. Capítulo 8. Da fuga, evasão, arrebatamento e amotinamento de presos. Fuga de preso ou internado. Artigo 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Pena:
detenção de 6 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada ou por mais de uma pessoa ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou condução está o preso ou internado, a pena é de reclusão até 4 anos. Modalidade culposa. Artigo 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano. Evasão de preso ou internado. Artigo 180. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou internado, usando de violência contra a pessoa. Pena: detenção de 1 a 2 anos, além da correspondente à violência. Parágrafo 1º. Se a evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Cumulação de penas. Parágrafo 2º. Se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes. Arrebatamento de preso ou internado. Artigo 181. Arrebatar preso ou internado a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar. Pena: reclusão até 4 anos, além da correspondente à violência. Amotinamento. Artigo 182. Amotinarem-se presos ou internados, perturbando a disciplina do recinto de prisão militar. Pena: reclusão até 3 anos aos cabeças. Aos demais, detenção de 1 a 2 anos. Responsabilidade de partícipe ou de oficial. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento, ou sendo oficial e estando presente, não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as consequências. Se você gostou do áudio, se inscreva no canal, curta, compartilhe e visite a aba Playlist para ouvir outros áudios.